Vamos então falar um pouquinho sobre o que é autoestima e o que é autoconfiança. E aí, quem tiver aí e quiser falar pra gente como é que tá esse nível de vocês de autoconfiança e de autoestima, pra gente também poder direcionar melhor vocês nesses dois pontos, tá? Então, quem quiser compartilhar como é que tá passando aí essa fase e como é que tem sido, né? Nesse quesito de se sentirem seguros, de se sentirem confiantes, de que é possível passar por isso, é possível sair disso e tudo mais. Contem um pouquinho para nós. Olha lá, a Beth também te deu oi, ó. O Theo também tá te dando oi, Beth. Gente, nós estamos em 3 aqui, tá? Aqui no meu... Oi, Rosana, boa noite. No Instagram da Thaís, no Facebook da Thaís, então a gente vai ficar... olhando para tudo assim, viajando ó. entre as câmeras aqui. Bom, gente, eu acho que duas coisas que a gente selecionou para falar aqui hoje, autoestima e autoconfiança, são essas duas coisas que a pandemia tem mexido muito, né, na vida das pessoas e que, não coincidentemente, o programa de pontos fortes é o que mais impacta, né, autoestima e autoconfiança. Sim. Eu queria, um passo antes, falar um pouco de como as pessoas entendem autoestima e autoconfiança. Eu, durante muitos anos, trabalhei com um processo só de relacionamentos, liderança e tal, e dentro desses processos eu tinha sessões exclusivas para falar de autoestima, de autoconfiança. E ficava muito claro para mim que a maioria das pessoas já começa entendendo a autoestima como algo que tem a ver com auto no sentido de grande, né? E não alto no sentido de si, de próprio. Sim. Né? Então eu acho que cabe esse esclarecimento. Quando a gente fala de autoestima, gente, a gente está falando de estima própria, do prefixo auto, mas no sentido de meu. Autoestima, a estima que eu tenho sobre mim, né? E não auto no sentido de alta estima. Então, quando a gente falar de autoestima, a gente está falando aqui de um sentimento que eu tenho em relação a mim, quanto eu me estimo e alguns outros conceitos que a gente vai entrar aqui. Então, a gente pode ter alta autoestima e baixa autoestima, né? Eu acho que cabe esse esclarecimento. A maioria dos meus clientes, eu percebia que carregava essa confusão em relação ao nome, né? Que o português ele é meio complexo em relação a prefixos e sufixos e tudo mais. E tem um conceito de autoestima que eu gosto, que eu acho que complementa muito isso, que autoestima não é a gente gostar da gente só quando as coisas vão bem. Porque é fácil a gente gostar da gente quando as coisas estão indo bem. Quando a gente tá tendo sucesso naquilo que a gente quer, quando a gente tá alcançando nossas metas, nossos objetivos, quando a gente tá com saúde e tal, né? O duro mesmo é a gente, e a gente não é educado para isso, a gente é educado na autoestima pra só ter autoestima, né? Se você vai bem na escola, desde criança já, né? Se você vai bem na escola, se você é bonitinho, se você é isso, se você é aquilo. Quando, na verdade, a gente tem que exercitar a autoestima de gostar de mim, independente do que esteja acontecendo. Porque quando as coisas vão mal, é quando mais eu preciso gostar de mim, né, para me esforçar ali e para reconhecer os meus talentos, meus pontos fortes, para poder sair de qualquer situação. Então a gente tem que rever esse conceito de autoestima urgente, porque é um chamado gigantesco já que a gente tá, né? Quer dizer, então só fora da pandemia eu gosto de mim? E eu consigo dar conta de mim? Dentro da pandemia eu não consigo? Não, é aí que eu preciso dar conta de mim, né? Sim. E um conceito que eu gosto, que eu trabalhei muito nesses anos que eu trabalhava com esses processos, e eu incluí a autoestima, dentre os vários, um deles, essa coisa do quanto eu me estimo, quanto eu gosto de mim, o conceito que eu mais utilizava com os meus clientes era autoestima ser uma junção de fé, amor e compaixão. Legal. Autoestima ser a soma dessas três coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que tem a ver fé, amor e compaixão com autoestima? Fé no sentido de crença no futuro. Quando eu acredito no futuro, quando eu acredito nas pessoas, quando eu acredito que as coisas podem dar certo, quando eu tenho essa fé no futuro, tem a ver com autoestima. Amor no sentido de eu me amar, e aí a gente está falando da própria autoestima, né? Sim.
e no sentido de eu conseguir amar as outras pessoas, inclusive aí entra o amor incondicional, que é eu amar as pessoas apesar de qualquer coisa e não somente quando, que aí é amor condicional. Sim. Então a gente está falando de amor incondicional. Eu consigo me amar e eu consigo amar as outras pessoas. Isso também tem a ver com a autoestima. Eu não consigo me amar se eu não sou capaz de amar as outras pessoas. Então isso também interfere na minha autoestima. E compaixão no sentido de eu conseguir perdoar as pessoas e eu conseguir me perdoar. Então é compaixão para essas duas coisas. E se eu não consigo perdoar outras pessoas, eu não consigo me perdoar. E vice-versa, se eu não consigo me perdoar, eu vou também ter dificuldade de perdoar as outras pessoas. Somando essa fé, que é essa crença no futuro, esse amor, eu consigo me amar e amar os outros, e essa compaixão de eu me perdoar e saber que os outros também são falhos, assim como eu, e que vão errar, e vão errar muito, e eu vou poder perdoá-los, tudo isso, quando eu olho esse conjunto funcionando na minha vida, eu estou falando da minha autoestima. Sim. Então, esse conceito é um dos que eu mais trabalho com os meus clientes, e eu acho que ele traz um entendimento um pouco maior do quanto a autoestima interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, e passa muito longe daquele conceito de autoajuda. Eu acho que um lado que peca, né, dos livros de autoajuda é que alguns conceitos entraram no conceito de autoajuda, ficaram banalizados e a autoestima é um deles, né? Ficou uma coisa muito, autoestima é coisa de autoajuda, e ponto final, e não se fala disso, ou quando se fala, coloca tudo no mesmo balaio de qualquer assunto de autoajuda, né? Sim. E as pessoas não buscam se aprofundar um pouco mais para entender o quanto isso interfere. E aí quando a gente estiver falando principalmente de relacionamento, que era uma das coisas que eu trabalhava com os meus clientes, aí interfere mais ainda. Porque quando você se relaciona, e a relação é a ligação entre pares de elementos, a gente está falando de níveis de energia, de níveis de autoestima. E existe um estudo em relação à autoestima que fala do nível do POT, né? Eles chamam de POT level. Sim. Que é, todos nós carregamos conosco o nosso potezinho cheio da nossa autoestima. Sim. E quando a gente começa a se relacionar com outras pessoas, a gente vai ter uma dinâmica desses níveis. Se eu estou com o meu pote cheio e eu estou me relacionando com uma outra pessoa que está bem de autoestima, que o pote dela também está cheio, está tudo bem nessa relação, no sentido de autoestima. Mas se eu começo a me relacionar com uma pessoa que o nível de autoestima dela está baixo, matematicamente a gente pensaria, né? Se eu estou com um nível alto, o meu pote está cheio, da pessoa está baixo, eu consigo ceder um pouco para essa pessoa e os níveis se equiparam. Não. O que acontece é que a pessoa com quem você está se relacionando vai sugar o seu nível de autoestima. Então, além de você não conseguir elevar o nível de autoestima da pessoa, ela suga o seu. E aí todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento de relações, tanto pessoais, como familiares, como amorosas, estar se relacionando com uma pessoa que não está bem, não está no momento bom de autoestima, e ela simplesmente sugar a sua autoestima até um ponto que ou você fica para baixo de uma vez, ou você simplesmente fala, eu não quero mais isso para mim. Não. E entender também que a pessoa não faz isso por mal, né? Não. É inconsciente, é um processo inconsciente. Mas acontece, esse sugar aí acontece e ou a pessoa vai romper com a outra, seja socialmente, profissionalmente ou amorosamente, num momento que ela fala, chega, não quero isso pra mim, eu não estou me reconhecendo, e eu já ouvi relatos assim de clientes comigo, eu não me reconheço, eu não sei mais quem eu sou, desde que eu tô com essa pessoa eu só tô pra baixo, né? Porque tá acontecendo essa dinâmica dos níveis de autoestima. Ou a pessoa nem sente e entra junto com a pessoa numa baixa ali que ela não consegue sair sozinha. Aí ela vai precisar de ajuda, né? Então, entender que a autoestima é muito mais do que conceito de autoajuda é importante, porque o tempo todo a gente está nessa dinâmica. E aí o que a gente tem que aprender? A fortalecer a nossa autoestima, para que quando a gente estiver se relacionando com outras pessoas, a gente também seja capaz de fortalecer a autoestima da outra pessoa. Sim. Porque se eu estiver em algum momento me relacionando com alguém que está com a autoestima baixa, o meu dever
é fortalecer a autoestima da outra pessoa. E aí a gente vai entrar em um monte de outros conceitos, mas Sim. elogios sinceros, realmente ajudar a pessoa a sair daquilo. Por quê? Porque senão ela suga o meu nível. Até porque, gente, essa é uma dinâmica que na infância, por exemplo, a gente já vive dentro de casa, né? Às vezes os pais não estão bem e a criança se sente na obrigação de ajudar aqueles pais, de salvar aqueles pais de alguma maneira, porque elas dependem desse pai e dessa mãe para sobreviver, né? Então essa é uma dinâmica muito comum e que a gente vai levando ao longo da vida, né? Sim. Essa coisa do sempre ter que também suprir o outro, e aí a gente acaba sempre com essa dose mais baixa. E aí a gente queria saber... Oi, Dai, boa noite! Nossa, que legal! Lilian, querida, um beijo! E todo mundo que tá entrando aqui, a Edna, Yara. o Cris, a Yara, a Giovana, uma galera entrando aí. Só pra gente não perder o raciocínio, contem aqui pra nós, de 0 a 10, vamos colocar uma nota aqui, tá? Lógico, quem quiser, tá? De 0 a 10, o quanto vocês sentem que vocês estão com a autoestima em dia, tá? Quanto tá a minha autoestima de 0 a 10? 0 nada e 10 tô... top, tá legal, tá funcionando, eu tô conseguindo não sugar ninguém, nem ser sugada e tá tudo certo. Contem pra gente aqui de 0 a 10, coloquem uma nota pra autoestima de vocês, quem quiser, tá? A gente espera que tenha alguém, né, pra gente poder... Sim. E aí, obviamente, fazendo um link disso que a gente está falando, daí sai a nossa autoconfiança. Inclusive, a autoestima também tem a ver com o quanto eu confio em mim e nas pessoas. Sim. Né? Então, a nossa autoconfiança já deriva de o quanto a gente está bem com a nossa autoestima. Quanto eu sou capaz de acreditar no meu potencial, na minha execução, no meu poder de decisão, nas coisas que eu preciso fazer, enfim. A nossa autoconfiança está totalmente relacionada ao nosso nível de autoestima. Uma coisa não vive sem a outra. Eu não sou capaz de me sentir autoconfiante, pronto para tomar decisão, para entrar em ação, para realizar, sendo que minha autoestima está lá embaixo. Né? Então, a autoconfiança, eu diria aqui, numa nova criação de teoria, que ela já é um resultado da autoestima bem trabalhada e elevada até. E uma coisa que eu também sempre falo, a gente não confia em quem a gente não conhece, né? Você não vai contar os seus segredos, suas coisas mais íntimas para quem você não conhece. Então, se a gente não se conhece, é muito difícil a gente ter autoconfiança. Porque primeiro eu não sei do que eu sou boa, o que vai, o que não vai, eu não tenho autoestima, né? E aí eu também só gosto de mim quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal eu não gosto. E aí, como é que eu crio essa autoconfiança? Se eu não tenho essa via de mão dupla, que é, né, eu poder olhar pra mim e falar, ok, eu confio em mim e que eu vou dar conta e tudo mais, né? Mas pra isso a gente tem que se conhecer também. Elas estão falando aqui, ó, a Gabi. Gabi, beijo. No momento 4, algumas situações específicas sugam muito, como hoje. Sim. Gabi, é o que a gente estava falando agora há pouco. A autoestima... A gente precisa entender que ela não é só quando eu não posso gostar de mim só quando as coisas vão bem. A autoestima eu tenho que ir construindo isso, nutrindo isso diariamente, também quando eu tô mal. Porque gostar da gente quando as coisas vão bem é muito fácil. Agora, e quando as coisas vão mal, né? Então, talvez uma dica para você seja você se questionar de que maneira você pode se tratar, sabe? Deixa eu pôr aqui o tempo também, senão nós vamos perder a hora. Como você pode se tratar melhor em momentos de baixa, em momentos que acontecem esse tipo de situações, o que essas situações despertam aí em você e o que você pode fazer de diferente numa próxima vez que isso acontecer, né? Que tem a ver com autocuidado, que tem a ver, porque às vezes, gente, acontece a situação, você vai pra casa, toma um banho de sal grosso, né? Simples. Ou então coloca uma música e dança, ou então medita, ou então faz uma oração, e você já se sente melhor. Porque às vezes são coisas simples, a gente acha que são coisas muito grandiosas que a gente precisa e às vezes é simples. Então uma dica pra você, Gabi, não sei se te ajuda, mas pensa nisso, de você criar alguma coisa com você nesses momentos difíceis de se auto-suprir, de se auto-cuidar, tá? Sim. E a Giovana sempre mesma coisa, Giovana. E lembrar que essa autoestima tem a ver com esses 3 elementos que eu falei aqui. Sim. Né? Essa fé, esse amor e essa compaixão.
Por você também, né? O quanto eu tô acreditando no futuro, o quanto eu tenho fé no futuro, nas pessoas, né? O quanto eu tô me amando, ou sendo capaz de amar os outros, apesar dos defeitos e dos erros que eles vão trazer para minha vida. E a compaixão necessária para eu perdoar essas pessoas ou para me perdoar. Eu consigo trabalhar esses elementos separadamente, mas eu preciso lembrar o tempo todo que são eles que vão traduzir um resultado final do meu nível de autoestima. E Giovana, para você que tá talvez esse seja um primeiro caminho, né? Primeiro identificar como é que tá a sua autocompaixão, né? A sua compaixão pelas pessoas. Que mais você falou? Fé, amor e compaixão. A crença fé, no futuro, né? A crença em você, pessoas. tal. Como é que tá isso? Que nota que você dá para cada uma dessas três coisas? O quanto você tem a habilidade de se perdoar, né? E, gente, às vezes é muito mais fácil perdoar as pessoas do que perdoar a gente, né? Porque a gente é tão cruel com a gente, na maioria das vezes, que fica mais fácil perdoar alguém que fez uma coisa horrível com você do que você não ter comido o negócio que você falou que ia comer. Sim. Né? Porque a gente acaba, infelizmente, aprendendo, né? Que a gente só funciona com a repressão, com a não faça isso, tal. E aí a gente faz isso com a gente. Então, esse diálogo interno tem que mudar. A gente não consegue ter autoestima e autoconfiança com um diálogo interno, que é aquela vozinha na nossa cabeça, o tempo inteiro deturpando a gente, o tempo inteiro reprimindo a gente, o tempo inteiro falando que a gente tá errado. Então, não tem como ter autoestima e autoconfiança, nem como ter saúde mental, né? Então, eu acho que, de repente, tomara que ajude vocês, digam aí se fez sentido para vocês, que colocaram a nota aí, sobre como cuidar disso, tá? E um cuidado igual plantinha que a gente rega todo dia, ou no mínimo uma vez por semana. Se você não fizer isso com frequência, o dia que você cair, vai cair e não vai ter muito o que fazer. E aí eu acho que a gente consegue fazer um link com o desenvolvimento baseado em pontos fortes, que hoje é o meu trabalho, que justamente vai na contramão de tudo que a gente aprendeu a vida inteira. O que a gente aprende a vida inteira? A tal da cultura dos pontos fracos. Que é para deixar a autoestima no pé. Que, obviamente, só pode deixar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança lá embaixo. O que a gente aprende a vida inteira? A olhar para as coisas que a gente não sabe fazer, a olhar para as coisas que faltam, a olhar para os nossos defeitos, a correr atrás de reparar esses nossos pontos fracos, essas nossas fraquezas, esses nossos defeitos. Então a gente passa uma jornada de uma vida inteirinha tentando tapar buraco. Essa é a nossa cultura. Então, quando a gente é pequeno e está fazendo alguma coisa errada, os nossos pais, na melhor das intenções, vão reforçar aquilo que a gente está fazendo de errado e a gente tem que aprender a não fazer o errado e não fazer o certo. Aí a gente vai para a escola e a gente começa a ter notas. Ali os nossos talentos começam a se desenvolver. Quando a gente volta para casa com um boletim, com 4 notas azuis e uma vermelha, onde é que vai o foco dos nossos pais, na melhor das intenções, na nota vermelha? Peraí, precisamos entender por que você tirou 3, por que você tirou 2 e tudo mais. Ao invés da gente focar no que? O meu filho está voltando para casa me dizendo nas notas dele que ele está muito bem em determinadas matérias. Ou seja, ele tem prazer e desempenho em determinadas matérias, mas ele está demonstrando aqui que ou ele não tem aptidão para determinada matéria, ou o professor que está ali ensinando ele é ruim. Pode acontecer as duas coisas. Qual é o mais provável? Que ele não tem aptidão para aquela matéria. Só que ao invés dos nossos pais, na melhor das intenções, focarem no que a gente pode desenvolver cada vez mais e com isso a gente melhorar o que a gente não consegue, a gente foca naquilo que a gente não sabe. Então a gente já passa a jornada escolar sofrendo com a escola, com as matérias que a gente não se dá bem, que a gente não tira nota boa, porque a gente tem dificuldade. Então todo mundo aqui deve lembrar aqui das matérias que teve dificuldade durante a escola, né? E que foi um sofrimento e é um sofrimento. Isso nunca vai elevar a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Sim. Você já vai para a escola não querendo ir, você já vai para a escola não querendo fazer a prova daquela matéria. Sim. Você tem que fazer um esforço hercúleo para tirar a média, né? Que é a verdade, é o que está acontecendo ali, enfim. Só que essa nossa cultura foca para isso. Aí a gente sai da escola e vai fazer faculdade. Mesma história da escola, só que em outros contextos. A gente sai da faculdade e vai trabalhar. Mesma história de casa, escola e faculdade, só que em outro contexto. A gente chega no emprego, a gente é selecionado, traçam o nosso perfil e vão fazer o quê? Legal, Levi, você sabe isso, isso, isso. Então você vai desenvolver isso, isso, isso.
Ou você não vai para esta vaga porque te falta isso, isso, isso. E o feedback sempre também no final do ano. Sempre focado em cima do que você precisa melhorar. Então não há autoestima e autoconfiança que aguente uma trajetória de vida inteirinha focada em ponto fraco. Sim. Aí quando a gente muda um pouco esse olhar e começa a olhar para as coisas que a gente que a gente sabe fazer, que a gente faz bem, que a gente tem prazer, que o potencial é enorme, que a coisa flui e tudo mais, as coisas começam a se transformar. Sim. E aí quando eu conheci essa metodologia que eu comecei a ver como era muito mais fácil trabalhar a autoestima e a autoconfiança das pessoas com uma mudança de olhar. E não com um processo inteiro que eu fazia de comunicação, liderança, relacionamento, para às vezes conseguir um mínimo de uma autoconfiança, uma autoestima melhorada ali para o meu cliente seguir em frente. Sim. Hoje, com um conceito totalmente diferente, o cliente sai de poucas sessões totalmente transformado, sem que a gente precise olhar para aquilo falando assim, olha, é isso aqui que nós estamos fazendo. Por quê? Você deixa de olhar para aquilo que você não sabe fazer, que aquilo não é fácil para você, que aquilo é muito difícil, e passa a olhar para as coisas que você que já é bom, já é fácil, já é fluido para você. E isso acaba impactando o seu modo de pensar, de produzir, enfim. Aqui o Boa falou também, o Boanerges. Gente, demorei para olhar aqui porque o Facebook não mostra. A gente tem que vir demora, aqui e ficar meia hora para aparecer. Meu Deus, um saco. Boa, pra mim não está sendo nada difícil, adoro ficar sozinho, me curto muito, fazendo muitas comidinhas deliciosas, aliás, eu sei, conheço isso aí. Como sempre fui muito sozinha, não senti quase nada de diferente, a autoestima hoje é muito grande, aprendi a aceitar as pessoas como elas são, se não me servem, simplesmente ignoro. Gente, e vale ressaltar que o Boa tem uma boa quilometragem de vida e de várias histórias, né, Boa? Que fizeram com que ele fosse construindo isso. Então, às vezes, a autoestima e a autoconfiança, elas são construídas, porque a gente, infelizmente, não tem isso desde criança, né? A nossa educação, como o Levi estava falando, desde que a gente nasce, né? Ponto fraco. Porque gritou, porque chora demais, porque não sei o quê, né? E assim, às vezes eu vejo isso eu grávida ainda, né? Nossa, mas tá muito grande. E como é que vai ser? A gente tá sempre no ponto fraco, né? E aí, a gente tem que ficar muito, muito atento a isso e ir construindo isso. O Cris também falou aqui 10, que legal, muito bom, esperando o concurso, tá lá animado. É isso aí. As meninas aqui que pediram, a Gabi, né, tem alguma dica para diminuir a autocobrança e excesso, que é a mesma coisa da Giovana, né? E a Dai que fala da comparação. Gente, assim, a gente... vão ter dois caminhos aqui, ó, lindos, que se complementam, inclusive. Sim, os clientes que fazem as duas coisas voam. Por quê? O Levi vai fazer esse olhar diretamente no ponto forte, de fazer com que você construa, né, e fortaleça transforme, né, esses talentos em pontos fortes, para que você consiga focar cada vez mais no que você tem de bom e não no que você tem de fraco, de ruim e tudo mais. Eu já vou num caminho aí, Gabi, que é primeiro entender por que você tem essa dinâmica, tá? De autocrítica em excesso, de se cobrar demais, a própria Giovana também, a Dai de se comparar. Por que isso acontece? E geralmente isso a gente aprende muito cedo na vida, né? Lá até os 7 anos a gente vai construindo a nossa personalidade, a gente vai construindo as crenças que a gente tem com relação a gente, com relação à vida, com relação a tudo. Então, se ali até aqueles 7 anos, né, a gente entendeu que se a gente se exigir, se a gente se comparar, se a gente não sei o que, a gente vai ser amado, vai ser aceito, a gente vai fazer isso pro resto da vida. Até o dia que a gente fala, opa, isso é nocivo, isso me adoece, eu preciso parar de olhar para isso, né? Então, a gente entender de onde isso vem também é importante, até para que você use melhor ainda esse caminho do Levi, dos pontos fortes, né, dos talentos. Porque aí fica mais fácil você fortalecer, reconhecer você vai aprender e tal, mas o fortalecer ali do dia a dia, se a gente não tira a limitação, né, fica difícil. E é óbvio que já minimiza muito, porque você já está focado no que é forte, não na limitação, né? Mas você pode, em algum momento de dificuldade, aí, esbarrar na limitação. Então, eu iria por esse caminho. E um exercício que eu gosto muito de fazer, que ele vamos dizer, eu não acho que ele é paliativo, eu acho que ele realmente funciona, porque ele vai ajudando a gente a criar aquela autocompaixão que o Levi fala,
é a gente conversar com a gente e mudar esse discurso interno, né? Thaís, tudo bem que você tá sentindo isso, né? É natural que você sinta assim, você é humana. Você não tá sozinha, eu tô aqui com você. Eu não sei por que a gente sente isso até hoje, mas o que eu sei é, você não está sozinha e eu tô aqui com você. É um autoacolhimento e é um acolhimento da nossa criança, né? Então, por exemplo, hoje, agora há pouco a gente tava conversando e eu tava falando pra ele que eu tava muito cansada, meio ansiosa e pensando, cara, eu não posso ficar ansiosa porque, ai meu Deus, eu tô ansiosa, ai eu tenho que fazer isso aqui, eu também não posso fazer. Eu tava gente, aí pra vocês verem, eu trabalho com isso, pra vocês verem como é super comum, isso é humano, né? Eu tava me impedindo de sentir coisas. Aí a hora que eu paro e falo, ok, Thaís, vamos dar as boas-vindas para essa agitação, vamos entender que isso é humano e tá tudo bem sentir isso e que você não tá sozinha, eu tô aqui com você. Na hora isso passa, né? Porque a gente, na verdade, não foi acolhido quando a gente se sentia assim. E aí o que a gente faz com a gente também não se acolhe. Chuta, pá, que saco, como é que eu tô assim, eu não posso estar sentindo isso, blá, blá. Então esse autoacolhimento. Então esse é o meu caminho, que complementa muito do Levi e vice-versa, né? Porque também não adianta nada mudar lá a crença do meu cliente e ele sair e continuar olhando pro ponto fraco. Então, eu acho que esse é o meu caminho que eu ajudaria você. Talvez criar uma frase, vocês aí, uma frase de autoacolhimento mesmo. E falar o nome de vocês na terceira pessoa, tá? Sempre. Então, eu não falo assim, ó, ai meu Deus, vai. Não, Thaís, tá tudo bem sentir isso, é seguro sentir isso, eu tô aqui com você, você não tá sozinha e tal, tá? Digam se isso fez sentido pra vocês, isso é bem importante aqui, porque é uma troca aqui, eu quero saber como é que tá aí, tá? Deixa eu ver aqui o Cris. Quando a gente fala de autocrítica, que acho que as duas meninas falaram ali, a gente está falando justamente da confirmação dessa cultura do ponto fraco. Né? Sim. Nós fomos criados para olhar para aquilo que nos falta, para olhar para aquilo que a gente precisa melhorar e para entregar uma performance parecida. Né? As empresas fazem... Opa, peraí, o da Thaís pausou ali. Aí voltou, travou, gente. As empresas, infelizmente, fazem muito isso com a gente. Muitas empresas já estão mudando a cultura, mas infelizmente muitas ainda estão no modelo antigo de enfiar todo mundo dentro da mesma caixinha. Igual a escola, né? Exato, e querer que todo mundo renda igual. Nós somos seres humanos, totalmente diversos, totalmente diferentes, né? E não vamos render da mesma maneira, nem produzir as mesmas coisas da mesma maneira. Né? Inclusive, com esse novo olhar de pontos fortes, a gente vai entender que pessoas diferentes alcançam a excelência de maneiras diferentes. Sim. Então, todos nós podemos chegar num determinado resultado, mas o caminho vai ser totalmente diferente. Então, quando eu falo de autocrítica, nada mais é do que a confirmação de que eu fui educado para olhar para aquilo que me falta. Está faltando alguma coisa, eu preciso melhorar, eu preciso entregar mais, eu preciso isso, eu preciso aquilo. De onde vem essa autocrítica, essa autocobrança? Da cultura de que não é suficiente, de que todo mundo precisa ser melhor e mais, enfim. Quando a gente muda um pouco esse olhar e começa a enxergar, peraí, como é que eu funciono? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus talentos? Quais são os meus pontos fortes? Qual é a minha caixinha de ferramenta, que é o termo que eu uso no meu processo? Eu entendo qual é a minha caixinha de ferramenta e como eu produzo resultados, eu paro de me cobrar em relação à expectativa dos outros e eu começo a entender como é que eu posso gerar resultados. E aí, quando a gente fala de talento e de ponto forte, eu estou falando de gerar resultados excelentes. Um ponto forte é aquilo que eu consigo produzir uma excelência com constância. É uma jogada que eu acerto sempre. Tá? Automaticamente, quando eu parei de olhar para as coisas que eu não sei fazer e passei a usar a minha caixinha de ferramenta, eu paro de me cobrar. Então essa autocrítica vai lá para baixo. Inclusive, dentro desse processo, a gente descobre que tem talentos muito relacionados à autocrítica. Não é que o talento faz a pessoa se cobrar, mas o fato de o talento ser relacionado a um fazer, a uma qualidade, a características aqui que não dá para a gente se aprofundar aqui,
Quando esse talento está fora de controle, ou seja, eu estou usando muito forte esse talento ou eu estou usando muito pouco, eu acabo sendo muito crítico. E que eu posso dar o meu exemplo, que é um dos talentos que eu tenho, principais não, né? Como é que chama? Tipo, Dominantes. Os dominantes. É o de responsabilidade. Então, o que acontece comigo? Eu tô sempre me responsabilizando o tempo todo. Então, por um lado, é muito bom, porque assim, dificilmente eu vou culpar alguém por alguma coisa que eu tô sentindo, ou vou culpar a pandemia por alguma coisa. Eu vou lá e eu vou fazer. Então, isso me faz ser ativa. Ao mesmo tempo, se eu estiver com isso em desequilíbrio, né, que eles chamam de porão, eu vou o tempo inteiro achar que eu sou responsável por tudo e me culpar por tudo. Aí a gente entra dentro do processo terapêutico na história da culpa, né? Então, como eu tava falando pra vocês agora há pouco, eu não posso ficar ansiosa, tô grávida, o Theo tá sentindo minha ansiedade, não pode. Eu já entro nesse lugar, né? E aí, quando eu tenho conhecimento disso, eu consigo dar um passo para trás, graças a Deus ele também me ajuda, mas eu dou um passo para trás e falo, opa, pera um pouco, a responsabilidade aqui tá meio desequilibrada, tá meio fora do eixo, né? Ela é muito positiva, mas nesses momentos de autocrítica, ela fica exacerbado, porque além de eu já ser, de repente, me autocriticar, eu tenho a questão da responsabilidade, de me sentir responsável e tal. Então, às vezes também pode ver, eu tenho percebido muito isso, pode muito ter a ver com os talentos que você tem, Sim. que não estão bem equalizados, né? Eu costumo dizer que talento é igual a um cavalo. Se você deixar a rédea solta, ele corre. Talento quer ser usado, talento quer funcionar na potencialidade máxima, você quer usar ele ao máximo possível, ele quer ser usado, ele quer ser satisfeito o tempo todo. E a gente gosta. Se a gente soltar a rédea, ele corre. Eu costumo dizer que o parâmetro é esse. Então, o que eu tenho que aprender em relação a esses cavalos que eu tenho? A usar a rédea. Né? Se é momento de segurar, eu seguro a rédea. Se é momento de correr, eu posso deixar. Mas aí eu tenho que estar no controle. Né? Só que eu só sei fazer isso quando eu tenho consciência. Qual é o cavalo? Eu conheço. Qual é o equipamento que está no cavalo? Como é que eu monto nesse cavalo? E em que momentos eu vou fazer isso? Né? Sem saber, intuitivamente, a gente sofre. Né? Essa é a grande conclusão. Os talentos estão lá, todos nós temos, mas quando é tudo intuitivo, a gente acaba sofrendo. Então sim, pode ter a ver muito com talentos, mas tem muito, muito, muito a ver com a cultura de pontos fracos a que nós fomos fortemente submetidos, ainda somos, né? O mundo ainda é da cultura dos pontos fracos. Sim. Quem vai na correnteza não precisa lutar, né? Diferente de outras coisas no mundo, que quando a gente toma decisões a gente tem que ficar lutando com o resto do mundo que não segue essa corrente. O bom da cultura de pontos fortes é isso, você não precisa lutar com nada, você simplesmente mudou o seu olhar e segue a sua vida feliz, autoestima e autoconfiança lá em cima, sabendo usar os seus talentos, transformar eles em pontos fortes, realizando mais, sendo mais feliz, você não tem que lutar contra nada nem contra ninguém, né? Esse, felizmente, é um bônus aí de você aprender a identificar seus talentos, seus pontos fortes. E é uma caixinha de ferramenta que ajuda muito nessas horas, né? Às vezes a gente não consegue se concentrar para fazer alguma coisa. Eu tava falando isso pra ele, eu não tô conseguindo aqui me concentrar para fazer alguma coisa pra mim e tal, mas eu também posso pegar isso como uma ferramenta e falar, pera um pouco, olha aqui, tá sem equalizar esse volume, né? Sim. E aí eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho com eles. Oi, Monique, um beijo. Monique, Ju, Rafa, a Ju. Débora. Eu queria que você falasse um pouquinho para eles sobre os seus talentos, até para eles terem uma ideia, até para conseguirem materializar um pouco mais essa ideia de quais são esses talentos, né? São 34 talentos ao todo, a gente não vai falar de todos, não vai dar tempo, mas a gente pode ir falando de como os nossos talentos ajudam a gente, né, que a gente transformou em ponto forte, a ter autoestima, a ter autoconfiança, a conseguir sair desses lugares mais rápido, porque todos nós entramos, tá? É meio estranho quando a gente fala, não, nunca passo por isso. Não, a gente passa, a gente vai passar, sempre vão ter coisas que a gente não conhece para lidar. Ninguém nunca viveu essa pandemia, por exemplo, né? A gente perde gente na família, as coisas acontecem. E a gente vai ter desafios aí para lidar, né? Então, não que a vida tenha que ser só isso, tá? Mas a gente vai ter desafios. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desses talentos, dando exemplo dos seus também, eu também posso falar dos meus aqui.
Quando a gente fala de desenvolvimento baseado em pontos fortes, no processo que eu faço com os meus clientes, a gente passa por uma avaliação, né, um teste de mercado para você identificar. Tem gente aqui que está assistindo a gente que já fez. Monique, se tiver aí, é uma delas. A Lilian também que está ali. Você passa por um teste para identificar, dentre esses 34 que essa metodologia encontrou nos seus estudos, nas pesquisas, quais são os seus dominantes. Então você faz o teste para entender quais são aqueles que te dão a sua cara, aqueles que no dia a dia te lideram, te encaminham nos seus pensamentos, sentimentos e ações a maior parte do tempo. Então Sim. Quando as pessoas olham para você, é o que elas veem, são esses pelo menos 5 dominantes, que é o que a gente mais trabalha, né? Dentro do processo, a ideia é justamente essa. A primeira parte é você identificar. Então, não é algo que você vai descobrir. Nossa, eu descobri que eu tenho esses talentos. Não. Eu falo para meus clientes que é um processo de reconhecimento. A hora que você olha o resultado do teste, você fala, entendi. Então você começa a dar nome aos bois, você começa a olhar para o seu passado, para as suas grandes conquistas, até para as não conquistas, Sim. e começa a entender por que é que as coisas sempre foram de determinada maneira. Sim. Então, muito mais do que um processo de descoberta, né? Esse processo de pontos fortes é um processo de reconhecimento. Você vai olhar para a sua vida e vai conseguir responder um monte de coisa. Então, quando a gente faz o teste, a gente começa por aí identificando como é que a gente funciona. Comecei a entender. Sou mais assim, sou mais assado, sou mais assim, sou mais assado. Por isso que eu sou mais assim. Por isso que eu gosto tanto disso. Por isso que eu não gosto tanto disso. Só nesse processo de identificação, nossa autoconfiança e nossa autoestima já começa a ser mexida. E aí a gente tem 3 fatores que, curiosamente, o desenvolvimento baseado em pontos fortes mexe, que é justamente o combo que interfere diretamente na nossa autoconfiança. Sim. Que é, primeira coisa, quando você pensa nos seus pontos fortes, você está imediatamente cutucando ali sua autoestima, sua autoconfiança. Não tem como você pensar naquilo que você é bom. Aí, agora voltamos. Não tem como você pensar nas coisas nas quais você é bom, que você sabe fazer, as jogadas que você sabe acertar e tal, e não se sentir mais confiante. Sim. Ou com uma autoestima mais fortalecida. Sim. Então essa é uma das coisas. Segunda coisa que esse processo faz é você pensar nos seus sucessos. Ou seja, quando você olha para o seu histórico de vida, os pequenos e os grandes sucessos que você teve, quando você começa a rememorar e identificar, por isso que isso aconteceu assim, por isso que eu fui mais para lá, por isso que eu consegui isso, por isso que eu conquistei, quando você rememora pequenos e grandes sucessos, automaticamente você está alimentando essa autoconfiança e essa autoestima. Sim. Então já são 2 fatores. E o terceiro é quando você começa a pensar nas coisas que você quer, presente, curto, médio, longo prazo, não importa, nas coisas que você quer construir, realizar, e entende que você tem ferramentas para fazer mais, ou seja, você já fez, você já começou a identificar cada vez mais como você funciona, olhou para o seu passado e viu quais sucessos você conseguiu, e começa a olhar para frente e pensar, olha as coisas que eu ainda quero realizar, conquistar. Esse combo desses 3 fatores é o combo que fortalece sua autoestima e sua autoconfiança. Sim. Então é o tipo de processo que a hora que você faz, você sai com a autoestima e a autoconfiança fortalecida de uma maneira que deixa de ser um ponto a ser observado, desde que você realmente passe a utilizar os seus pontos fortes para viver sua vida. Sim. E esse foi um processo que aconteceu comigo e que me trouxe, inclusive, a me especializar para trabalhar só com isso. Foi um processo, não foi um acontecimento, uma decisão lá atrás, foi um processo, mas quando aconteceu, me trouxe até aqui hoje. Que foi eu fazer esse teste, comprei o livro, achei interessante, li o livro, fiz o teste. Já era coach. Nossa, vou começar a aplicar isso com meus clientes. Isso há quase 10 anos. E aí eu passei desde então a aplicar o teste com todos os meus clientes. Todos os meus clientes de 2013 até hoje que passaram comigo fizeram esse teste. Só que o que eu não tinha era ferramentas para ajudar o meu cliente na prática a fazer essa identificação profunda desses talentos na vida dele, fazer essa valorização e deixar com o meu cliente o suficiente para eles realmente colocarem tudo em prática. Então eu levava o teste, eu aplicava aquilo junto com o processo de coaching que eu fazia ali, independente de qual era, eu agregava e amarrava isso ali, mas era um olhar meu em cima desses talentos. E eu passei esse tempo todo gostando disso e falando, puxa, eu preciso me aprofundar. Só que a metodologia nem existia no Brasil. E eu teria que ir para fora fazer, enfim.
Quando veio, eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero isso para os meus clientes, nem só para mim, mas para os meus clientes. Sim. E foi tão aquilo que eu queria que eu deixei de fazer outras coisas só para fazer isso. Isso é apaixonante. E aí eu entro na sua pergunta, finalmente, depois de tudo isso que eu tô falando, de contextualizando como é que os meus talentos me ajudam nessa hora. Sim. Por quê? Curiosamente, um dos talentos que eu tenho se chama excelência. Só para quem não fez o teste ainda, não necessariamente o nome do talento dentro da metodologia tem o mesmíssimo significado do nosso dicionário. Eles dão um nome lá, inclusive em inglês os nomes têm contextos totalmente diferentes, eles não contextualizaram para o Brasil, então alguns nem têm sentido aqui, mas não necessariamente, por exemplo, excelência signifique exatamente o que está no dicionário. Então tem lá um dos meus talentos, que é o número 2, inclusive, que se chama excelência, que tem a ver, entre outras coisas, com gostar de melhorar as coisas. Só que não melhorar só coisas, melhorar processos e ajudar pessoas a melhorarem. Enxergar nas pessoas pontos fortes. Então, curiosamente, eu já tinha em mim um talento muito forte, ou seja, já era um ponto forte meu, de olhar para pessoas e reconhecer nelas os pontos fortes e querer ajudar essas pessoas a desenvolverem isso, para que elas vivessem uma vida melhor. Eu tinha isso e eu não sabia. E é isso que eu falo da diferença de ser inconsciente e ser consciente. Sim. Eu passei anos trabalhando como coach, desenvolvendo pessoas, sem saber isso. A partir do momento que eu descobri isso, eu comecei a aplicar isso de maneira completamente diferente, com muito mais paixão, inclusive, porque eu sabia que aquilo era algo meu. E quando a gente fala de talento, a gente está falando de muita felicidade na hora de fazer a coisa, de entrar em flow, de querer ser cada vez melhor e tudo mais. Então, curiosamente, eu tinha um talento que me impulsionou a trabalhar com pontos fortes. Sim. Da hora que eu encontrei um teste que falava disso, uma metodologia que falava disso, eu falei, gente, eu estou em casa. Né? Então, quando a gente fala de autoestima em relação a talentos, esse é só um dos muitos exemplos que eu posso dar aqui dos meus talentos em relação à minha autoestima e autoconfiança. Até o estudioso, eu vou dar um pitaco aqui, porque o Levi é um cara mega curioso e é um cara que ele não vai raso nas coisas. Então, se ele se interessa por, sei lá, alimentação, ele vai ser o cara que vai sentar com qualquer nutricionista, qualquer médico, nutrólogo e vai discutir sobre isso, porque ele não ficou só na Veja ou no site, ele foi um cara que foi lá, pesquisou, ficou nanana. Daí, de repente, você fala um negócio pra ele, ai amor, não sei, eu pensei em a gente fazer não sei o quê. Mas o que é mesmo? Ah, não sei. Aí ele vai lá, ele pesquisa, é aquele cara do Google que fica ali o tempo todo estudando. E fez 3 faculdades, sabe aquela coisa? E que isso eu entendia hoje, agora que pensando, que você falava isso, né? Eu devo ser louco, eu devo ter algum problema. Isso, pra autoestima dele, poderia ser péssimo. As pessoas falavam isso pra mim. Exato. Você é perdido. Você é formado em quê? Aí quando eu contava que eu tinha feito 3 faculdades e uma pós e curso técnico e trabalhado em outras áreas e, sei lá, trabalhei em TI 17 anos e sou formado em educação física e fiz pós em alimentação, me especializei em alimentação plant-based. As pessoas olhavam pra mim e falavam, você é louco, estudar mais de uma faculdade? Meu Deus, eu não fiz nenhuma porque eu não aguento, ou eu fiz uma só e não quero nunca mais, você deve ser louco. Eu falava assim, eu acho que eu sou louco. Não, ou então aquela visão de, cara, que cara perdido, ele não sabe o que ele quer da vida. Então, essa era a visão que eu tinha de mim. Exato, que já deixa a autoestima lá no pé. Exato. As pessoas olhavam pra mim e falavam, você é louco, porque você estudou muito e ninguém estuda tanto assim, por que você estudou tanto? E tudo. Por que fazer mais de uma faculdade? E na minha concepção, a minha visão era, eu sou muito perdido. Porque eu fui amaldiçoado com fazer bem qualquer coisa que eu for fazer, e as coisas que eu fui me submeter lá, eu me dei bem e tudo bem. Então eu fui fazer, sei lá, desenho industrial, tecnologia, educação física. Eu olhava pra mim e falava, cara, eu sou totalmente perdido. Eu prestei nutrição 2 anos. Eu queria largar o emprego, eu falei, vou fazer nutrição. E eu falava, eu sou totalmente perdido, porque eu não sei o que eu quero, eu sou formado em áreas totalmente diferentes. Eu lembro que eu estar trabalhando com tecnologia já há muitos e muitos anos, carreira consolidada, e eu falando lá no trabalho que eu fazia educação física à noite, o povo olhava pra mim com aquela cara de, cara, esse cara não sabe o que ele quer, ao invés de ele investir na carreira. É um cara perdido, né? Família. Pra mim era uma terapia, eu precisava sair da tecnologia e ir pra outro mundo, sabe? Só que quando eu fui entender que um dos talentos que eu tenho se chama estudioso, esse é um dos que ficou mal traduzido, mas o estudioso tem a ver com o prazer por aprender.
Não é estudar, não é o nerd, né? Estudioso aqui no Brasil até é pejorativo, né? É o nerdzinho. Não sou nerd, né? O estudioso é um talento que tem a ver com o prazer pela jornada do aprendizado, o sair do não saber para o saber, independente do motivo, do objetivo. Eu não quero só me especializar para obter um título. Eu não fui fazer educação física para ser bacharel e fazer... Não, eu fui pela jornada de não saber, passar pelo saber e passar a saber. Sim. Então, sei lá, se alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, eu tenho prazer de ir lá aprender sobre aquela coisa. Quando eu descobri que isso é um talento meu, ou seja, é algo com o qual eu nasci, eu desenvolvi, Sim. é uma coisa espontânea minha, de um jeito de pensar, de sentir, de agir, aí eu entendi que tudo bem eu fazer faculdade, que se eu quiser fazer outra tudo bem, ou me especializar em outras coisas, ou buscar saber, enfim. E automaticamente vira a chave e aquilo que era fraco passa a ser autoestima e autoconfiança. E aí toda aquela autoestima e autoconfiança baixa em relação a colegas de profissão, Comparado ou de outras pessoas que fizeram uma carreira de ascensão, seguindo exatamente a mesma linha. O cara saiu do colégio, ele fez faculdade, ele fez pós, ele fez mestrado, ele fez doutorado, pós-doc, sei lá o que, tudo seguindo a mesma linha. Isso. Essa minha autoestima e autoconfiança, que poderia ser baixa em relação a pessoas que saíram de casa sabendo que queriam, seguir aquela linha e se mantiveram, ela mudou. Porque aí eu consigo olhar pra mim e falar assim, cara, eu fiz exatamente o que o meu talento queria que eu fizesse. Sim. Vai buscar saber. E o que quer que você busque saber, você vai saber bem. Então, se eu entrar... E aí eu tenho um outro talento aqui, que se chama intelecção, que é o cara que vai fundo. Eu não vou ter conversa rasa. Se você quiser discutir algo comigo, provavelmente eu já estudei e eu vou querer ir fundo. Então não vai ter discussão boba, nem rasa, enfim. São os meus talentos funcionando. Então hoje eu olho pra mim e eu falo, eu sou assim. E eu sou bom nisso que eu faço. Olha como mudou será que eu sou louco? Será que eu sou perdido? Será que eu não tenho essa mesma garra que esses caras têm de seguir a carreira da maneira que eles seguem? Enfim. Porque, não querendo te cortando, num momento como esse que a gente tá, se eu sou esse cara multitalentoso, mas que na verdade eu não vejo isso como um talento, de ser estudioso e tal, eu vejo isso como um problema... Eu vou falar o que pra mim? Gente, eu não tenho foco. Como é que no meio de uma pandemia, eu sem foco, eu vou conseguir fazer alguma coisa acontecer, eu vou conseguir sair do buraco, eu vou conseguir crescer? A gente entra nesse limbo que acaba com a autoestima e com a autoconfiança. Se eu entendo que isso é um talento... Cara, eu tô no meio de uma pandemia, eu sei várias coisas. O que eu já sei? Como é que eu posso monetizar o que eu já sei? Como é que eu posso fazer dinheiro? Dayana tá aí, pode responder isso pra gente. E ela tá falando um monte de coisa que eu não consegui ler. Dai, sou fã de vocês, como faz? Querida, estudioso. Ela também tem estudioso. É isso? Oi, Li. Oi, Lud. A Jéssica falou um negócio aqui com falou você. Que ela fez isso e me sentiu igual. Talvez isso seja um talento seu, Jé. Seria legal o teste, né? Pra você confirmar isso. Sim. Mas talvez isso seja um talento seu. E aí, o que era um problema pra você, pra sua família, vira uma solução. Sim. A grande mudança acontece quando a gente para de olhar para o que a gente não sabe, ou a gente não entende, ou a gente não consegue realizar, e a gente passa a olhar para as coisas que a gente sabe fazer. Exato. A Dayana, eu até citei, porque ela é um exemplo, ela acabou de fazer o processo comigo, ela está vivendo o mesmo momento que nós, de pandemia, só que ela tem um contexto dela particular que não cabe a mim aqui expor. Porém, o que aconteceu com ela foi só a virada de olhar. E aí vocês podem perguntar, e o que ela quiser compartilhar, ela compartilha, de mudança, o que é que essa mudança de olhar proporciona na vida da pessoa, na autoestima e na autoconfiança, a partir do momento que ela deixa de olhar para as coisas que estão faltando, e nesse momento para todo mundo está faltando alguma coisa, né, nessa pandemia, cada um está sentindo essa pandemia de uma maneira diferente, e aí eu entro mais ainda no que eu faço, que é, dependendo dos talentos de cada um, a gente sente essa pandemia de uma maneira totalmente diferente. As necessidades que eu tenho que não estão sendo supridas pela pandemia são totalmente diferentes da Thaís, porque os nossos talentos são totalmente diferentes. Sim. E cada talento quer ser satisfeito de uma maneira. Então, para cada um de nós, a pandemia é diferente. Só que a partir do momento que eu olho para minha caixinha de ferramenta e falo, esses são os meus talentos, é assim que eu me satisfaço, eu deixo de olhar para as coisas
E o que eu não sei fazer? O que eu faço com isso? E sai do lugar de refém, né? Sim. Porque o que eu mais vejo é a gente se sentir refém do momento que a gente está vivendo. E na verdade, se eu me conheço, né? Se eu confio no que eu sei sobre mim, se eu gosto de mim, como a gente estava falando no início, que é a autoestima real, que é aquela que eu gosto de mim, também quando as coisas vão mal, eu consigo dar conta ali e me ajudar. Não tem tempo ruim, não tem um momento que vai te derrubar. Você vai ter ferramenta para poder saber o que eu uso onde, né? Para poder usar desse momento como uma oportunidade. A gente sempre brinca, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Agora a gente vende máscara, vende chora, outros vendem máscara. Vende álcool gel. É isso, tipo, é isso que a gente tem que fazer. Tem gente ganhando muito dinheiro nessa pandemia. Mas se a gente ficar focado nos que estão perdendo, nos que estão sem, que a gente pode ajudar e deve ajudar, mas também eu acho que deve ajudar não só facilitando as coisas, mas também empoderando essas pessoas, dando para elas ferramenta para que elas se conheçam e elas saibam o que elas têm e como é que elas vão usar isso. Dá para todo mundo sair da pandemia melhor, né? Regiane compartilhou uma época de empresa comigo. Ah, que legal. E escreveu ali, super me identifico com você. Outra pessoa que foi buscar autoconhecimento e provavelmente se deparou com essas perguntas de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Saí da tecnologia, foi buscar autoconhecimento, trabalho com terapias hoje, enfim. Gente, todo mundo passa por isso. Todo mundo. Não necessariamente você precisa ter exatamente o que eu vivi. Sim. Mas enquanto vocês não entenderem como é que vocês funcionam, no que vocês são bons, e não mudarem esse olhar para passar a olhar para aquilo que vocês são bons, a mágica não vai acontecer, né? Vocês vão continuar preocupados com a autoestima e com a autoconfiança como um fator a ser cuidado. E aí eu vou falar até como coach, realmente é algo bastante desafiador de se trabalhar. Tá? Eu trabalhei com coaching de liderança, relacionamento e comunicação quase esses 10 anos. A parte mais desafiadora de qualquer um desses processos que eu trabalhei dentro de empresa ou fora era a autoconfiança e a autoestima. Até o mais chefe dos chefes tinha autoestima baixa, tipo... Muitos fatores interferem na nossa autoestima. Sim. Às vezes você vem de casa. A energia organizacional é a soma da energia das pessoas que estão lá. Essa energia vem de onde? Das pessoas. E essas pessoas têm casas, elas têm maridos, elas têm filhos, elas são sozinhas, elas têm pais, elas têm avós, tias, cachorros. É essa energia que elas levam para a empresa. Sim. É muito desafiador você trabalhar autoestima e autoconfiança como fatores isolados. Enquanto você não muda essa cabeça, esse seu olhar, e hoje eu posso falar de boca cheia com propriedade, tem que mudar o olhar. Isso aí vai ser um fator pesado na sua vida a vida inteira. Ai meu Deus, estou lá para baixo, eu já passei por isso e eu estou expondo exatamente isso. Não, e a gente não tem vergonha de falar, porque eu acho que a gente... não é sorte, gente. É autoconhecimento, é ralar mesmo, é entender, é conhecer, é investir nisso, né? O Cris está pedindo socorro aqui, ó. Pergunta, na prova do SAMU tem muita ansiedade, começa a tremer, querendo fazer tudo rápido. Seria só ansiedade, falta de autoestima ou os dois? Responde aqui, me ajuda, eu sei prova semana que vem. Cris, posso responder ele também. Na minha opinião, é tudo junto, tá? Mas a ansiedade, ela também é um componente da falta de autoestima, né? Porque se eu não gosto de mim, se eu não confio em mim, se eu não... dou conta ali, né, de poder me amparar, de poder me acolher no momento que eu tenho prova semana que vem, a ansiedade vem, tá? Então elas andam, essas emoções elas andam meio que junto, assim. Sempre tem medo quando tem ansiedade, então é um medo do que vai acontecer, é um medo desse futuro, que o Levi também falou, né, que uma das coisas da autoestima é a coisa da fé, né? Então talvez duas coisas que eu trabalharia aí, essa autocompaixão de você entender que todo mundo passa por uma prova, fica um pouco perturbado, um pouco ansioso, porque é desconhecido. Então você se acolher, Cris, cara, é fogo mesmo, ia falar um palavrão, é fogo mesmo. Não ia falar foda, né? Ia, com PH. Mas eu vou ficar tenso, tal, todo mundo fica, né? Mas eu tô aqui com você, a gente tá estudando, a gente tá se dedicando. É mudar esse diálogo interno mesmo, colocando um diálogo interno mais positivo para te ajudar a se bancar, né? A conseguir ficar
com uma caminha, sabe? Mais confortável. Eu não tô dizendo que você não vá no dia tenso. Eu acho que isso faz parte de qualquer um, né? É meio humano também que a gente sinta isso. Porque é desconhecido, né? E o nosso sistema tá lá falando, opa, não conheço isso aqui. Mas de repente tenta isso, tá? De mudar esse discurso interno aí. Sim. E eu acho que isso entra totalmente no que a gente tá falando, né? O fato de eu me sentir mais ansioso ou hesitante e tal, tem um peso aí que é eu não saber o suficiente sobre mim, do quanto eu sou capaz, ou como é que eu uso as minhas ferramentas para alcançar o que eu quero. Eu tenho um resultado que eu tô buscando, que é essa prova e tal. Quanto mais eu me conheço, mais fácil fica para mim, né? Entender qual vai ser o meu desempenho e tudo mais. E ponto forte tem muito a ver com isso, né? Quando eu falo de ponto forte, eu estou falando da minha capacidade de produzir um desempenho quase excelente a maior parte do tempo. Sim. Só que isso não vem assim. Sim. Eu tenho que ir fundo, eu tenho que aprender a conhecer, eu tenho que identificar, eu tenho que saber de onde eles vêm, né? E a gente está acabando o nosso tempo aqui, o Facebook não desliga, mas o Instagram desliga. Ansiedade por aqui vai a 1000, sempre pensamentos acelerados. Marcela, tem vários componentes aí, mas um deles geralmente tem essa coisa da autocrítica, essa falta de autocuidado, de não se permitir sentir as coisas. Então, não sei se você estava no início, mas eu dei umas frases aí para vocês fazerem, para reduzirem essa autocrítica, que eu acho que pode te ajudar, tá? Vai ficar gravado, gente, no IGTV, aqui no Facebook também. Dá uma voltadinha aí e aí você vê esse início que eu dei essas dicas aí, tá? Gente, dúvidas, querem falar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa? Estamos aqui, temos 2 minutos para isso. Então, digam se vocês têm alguma dúvida. Gente, beijo, Cris, beijo, Bo. Tanto para esse assunto que a gente está falando hoje, de autoestima e autoconfiança, Sim, como para qualquer outra coisa que a gente vier falar aqui, a palavra de resposta vai ser a mesma: autoconhecimento. Se você não se conhecer, vai ser mais difícil. Sempre vai ser. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica. Eu postei esses dias no meus stories falando exatamente isso. A partir do momento que eu sei como é que funciona, como pode ser, quais são as alternativas, até o desconhecido fica menos amedrontador. Sim. Né? Até o medo do que será que vem aí fica melhor, as coisas clareiam. Porque eu tô me conhecendo. A partir do momento que eu sei como eu funciono, como as coisas funcionam aqui dentro, como é que pega pra mim. Por que eu ajo assim? Por que eu passo por isso? Né? Dani, beijo! Autoconhecimento.